Na aula de hoje, vamos falar sobre o tecido cartilaginoso. Então, o tecido cartilaginoso ele é um tipo de tecido conjuntivo, né, especializado, assim como o tecido ósseo, né, e ele tem papel fundamental em proporcionar a estrutura de sustentação do corpo. Ele é derivado do mesênquima embrionário, né, e como característica a gente vai encontrar uma série de células que vão estar embebidas em uma abundante matriz extracelular. Né? Essa matriz extracelular do tecido cartilaginoso, ela tem a consistência um pouco mais rígida, né, do que aquela que a gente viu para o tecido conjuntivo propriamente dito. Entre as características gerais, né, do tecido cartilaginoso, né, a gente tem, né, que ele possui, né, uma consistência de gel firme, né, ainda que essa firmeza ela seja meia que elástica, né, e a gente vai ter, né, células que a gente chama de condrócitos. E a matriz extracelular, ela é altamente hidratada, né? Isso evita, né, que aconteça algum dano ao tecido, uma vez que tenha a presença de algum tipo de choque mecânico, né? O tecido cartilaginoso, ele é avascularizado, né? Isso significa que ele não possui vasos sanguíneos, né? Mas a gente vai ver mais para frente que ele vai ter a sua nutrição, né? Mas não através de vasos sanguíneos dentro desse tecido cartilaginoso, né? Ele também não possui vasos linfáticos e também não possui nervos, né? E é um tecido que ele tem uma capacidade muito limitada de regeneração, né? Então, se acontece algum dano a esse tecido, a sua capacidade de regenerar é extremamente limitada. Então, aqui a gente pode ter uma visão geral, né, do tecido cartilaginoso. Então, como eu disse a vocês, ele apresenta uma matriz, né, e nessa matriz é onde a gente vai encontrar células, né, que a gente chama de condrócitos. Entre as funções do tecido cartilaginoso, né, a função, na verdade, ela vai depender do tipo de matriz, né? Então, a gente vai ver que a gente tem 3 tipos de tecido cartilaginoso, cada um com a sua matriz. E dependendo do tipo de matriz, a gente vai ter a sua função, né? Mas, de maneira geral, né, o tecido cartilaginoso é um tecido de suporte, né, para outros tecidos moles. É um tecido que tem a função de revestir as superfícies articulares, né? Então, uma superfície lisa, né, que vai fazer com que interaja com outras sem atrito. Nas articulações, né, a gente apresenta quase sempre um líquido, né, que vai facilitar o deslizamento e também vai absorver choques, né, e facilitando, como eu falei, o deslizamento do que? Dos ossos nas articulações. E outra função do tecido cartilaginoso é que ele é essencial para a formação e crescimento, né, em comprimento dos ossos longos, né? Na nossa vida fetal, grande parte do nosso sistema esquelético é formado por tecido cartilaginoso, né? E essas peças de cartilagem, ela vai ter a forma do futuro osso e vai servir de molde para o desenvolvimento do tecido ósseo consecutivamente. Então, aqui a gente tem os locais onde a gente encontra, né, o tecido cartilaginoso, né, alguns exemplos, né? Então, aqui a gente tem recobrindo a superfície articulares, né? Outro local que a gente encontra é a zona de crescimento longitudinal, tá? Aqui do osso. É um tecido encontrado também na orelha, né? Que vai dar essa consistência ao mesmo tempo rígida, porém elástica, na ponta do nariz, né? E também a gente encontra tecido cartilaginoso no nosso trato respiratório,
né? Então, a gente encontra na epiglote, na laringe, né? Na traqueia e também nos brônquios, tanto extrapulmonares quanto intrapulmonares. Como falado anteriormente, existem 3 tipos de tecido cartilaginoso, né? Esses tecidos eles vão possuir diferenças histológicas, né? E diferenças também em relação às propriedades da matriz extracelular. A cartilagem hialina é o tipo que a gente encontra, né, mais comumente no nosso organismo, né, e na sua matriz extracelular ele vai possuir fibrilas de colágeno do tipo 2. Né. Já a cartilagem elástica, né, ela tem pouca quantidade de fibrilas colágenas do tipo 2. Né. Na sua grande maioria, tem a presença de fibras elásticas. Né. Já a cartilagem fibrosa, né, ou fibrocartilagem, né, ela possui fibras espessas, né, de outro tipo de colágeno, o colágeno do tipo 1.